Você está na segunda fase da OAB? Não sabe como responder as questões? Que peça deverá fazer? Você vai saber. Não perca a dica hoje no Direito com Elas. Olá, vocês sabem que a segunda fase do exame da OAB é uma fase bastante complicada. Então, por isso, nós três aqui advogadas, eu, Solange e Cristiane, vamos dar algumas dicas para vocês de como se comportar para fazer a prova da segunda fase da OAB, seja lá qual for a disciplina que você escolher. Verdade, seja penal, civil, trabalho, o princípio é sempre o mesmo. Primeiramente, muita calma, muita tranquilidade, sempre focado naquilo que você pretende fazer, né? Não perder o seu objetivo de frente, porque isso é primordial. O nervosismo sempre estraga tudo, você vai simplesmente não conseguir atingir o seu objetivo, não vai tirar a nota que você precisa. Então, em primeiro lugar, tranquilidade, né, Cris? Sim, eu acho que independentemente de ouvir os comentários de que determinada área é fácil ou não, eu acho que é importante seguir aquela área que mais afeta a cada um, aquela área em que você tem maior facilidade. Então, se você tem maior facilidade em direito civil, ignore aquelas dicas de que penal é muito mais fácil, de que civil é muito mais difícil. Ignore essas dicas, né? Ignore esses comentários e siga sempre aquela área que você tem maior facilidade. Isso sempre vai levar você para o melhor caminho e vai levar à aprovação. E ao foco na área que é a sua maior, a área de maior concentração. Outra coisa que é importantíssima, a gente que dá aula aí de prática jurídica vive falando nisso, o seu melhor amigo na segunda fase é o VAD, ou chamado VADMECO. Então você estude com esse VADMECO, não vá com esse VADMECO sem consultá-lo, pega lá, comprou na livraria, embrulhou no plástico, vai tirar no dia do exame da OAB. Sabe a chance que isso tem de dar certo? Zero. Então, você faça lá, não precisa fazer marcações, porque as marcações no VADMECO, elas dependem de edital para edital, né? Então, quando você for prestar a segunda fase, olhe lá no edital quais são as marcações que você pode fazer. Depois, você use aquele durante todo o período que você for se preparar para a segunda fase e leve o mesmo para a segunda fase da OAB, tá? Não vai ficar levando código novo só porque é novo, vou levar para a prova, aí você vai se perder no meio do caminho, né? Até porque você pode correr o risco de levar um código novo que tenha defeito e que pode não ter uma ou outra página, uma ou outra legislação. A semana passada mesmo, um aluno não tinha uma determinada parte dentro do VADMECO e uma parte relevante, era só o Código Civil. Pode acontecer. Uma coisa super importante que a Fê falou é que às vezes, gente, vem um aluno e fala assim: professora, no meu código não tem CDC. Gente, isso é impossível, o seu código não tem CDC. E sabe por que você pensa que não tem CDC no seu código? Porque você não abre o seu código. Você traz para a sala de aula o seu código lá no seu celular, que eu acho fantástico, né? Prático, moderno, não é pesado, ecológico. Porém, gente, a OAB ainda está em tempos passados, ainda é papel, ainda é caneta, e o VADMECO ainda é papel, então você precisa saber manuseá-lo, precisa entender, localizar as coisas. Então, gente, por favor, para não passar esse vexame de não saber se tem CDC, porque tem CDC, tem Constituição Federal, tem tudo no seu código, você vai precisar manuseá-lo e conhecer ele bem. Salvo esse caso da semana passada, que era de fato um defeito, porque eu fui olhar, eu fui conferir, mas aí, e realmente não tinha. Você conhecendo ele antes, você já vai saber. Mas a dica é manusear e lidar com o VADMECO. A parte fundamental do seu VADMECO. E VADMECO 1, né? Índice alfabético remissivo. Sim. Veja, eu tinha um amigo que falava uma frase muito legal. Ele dizia que quando a gente não sabia o que a gente procurava, a gente nunca sabia o que encontrar, né? Então, é lógico, você precisa estudar antes. Mas a OAB tem uma coisa importante, ela vai te perguntar o que está na lei, porque ela não quer fazer questão que futuramente seja anulada
com dicas, né, determinadas doutrinas contraditórias, de jurisprudência contraditória. Então, o que você precisa está no código. E quem vai te conduzir isto é o índice alfabético permissivo, né? Com certeza. Se você não sabe, por exemplo, caiu lá uma coisa, vou falar da minha área que é civil, né? Das meninas também. A melhor. Melhor, sem dúvida nenhuma. Desculpa as outras, parabéns, mas a nossa é top de linha. Vai lá pro direito das trevas. Direito das trevas, aquele direito tipo penal, assim, brincadeira, né? Que ninguém nos ouça. Mas tipo, caiu um negócio lá de uso campeão. Ah, meu Deus, campeão, onde será que tá isso? No branco, está super nervoso. Onde você vai localizar? Índice alfabético permissivo. Vai procurar lá uso campeão. Você vai localizar os artigos onde está essa informação, esse instituto, tudo que tem a ver com o uso campeão. Então, esse índice alfabético permissivo vai te salvar tanto nas questões quanto na peça. Então, você tem que aprender a manusear e saber como lidar com ele, porque é ele que vai te direcionar nesse momento. Né? Eu acho que isso é... Tem a leitura crítica das questões também, né? Também. É treino, né? Você vai ler, pega os exames passados, vai fazendo a leitura crítica e não se boicota. Não vai lá olhar o gabarito antes de tentar resolver a questão. Porque você veja, você só concorre com você mesmo no exame da OAB. Então, se você ficar se boicotando, sabe aquela cola que você fez na graduação? Aquele WhatsApp que você mandou pro seu amigo durante a prova? Na OAB você não vai conseguir fazer isso. Então, assim, não se enganem mais. Agora que estão na segunda fase, façam por si próprios, né? Exatamente. E aí a leitura crítica é pegar lá a sua canetinha marca-texto, fazer a leitura grifando palavras-chave, porque a partir do momento das palavras-chave você procura no índice alfabético permissivo e isso pode te conduzir ao dispositivo legal que eles querem, né? E ler com atenção, ler com calma, ler uma vez, ler duas vezes, mas ler com atenção. Isso é uma coisa que eu sempre digo. Vocês, às vezes, sabem muito bem a resposta e sabem interpretar o que é perguntado, mas pecam pela falta de atenção. Isso é sempre o pior erro, a falta de atenção. O aluno pode pensar, ele lê uma coisa e fala assim, nossa... então tá perguntando sobre divórcio, vou colocar aqui isso aqui sobre divórcio. Mas se não foi o que foi perguntado, não adianta nada você falar. Então eu vou colocar aqui divórcio é uma das formas de solução do casamento. Mas não foi isso que foi perguntado. Foi perguntado quais são as formas que existem hoje de divórcio no Brasil. Não adianta você dizer outra coisa que não foi perguntada. Sabe aquilo lá que você fala? Ai, vou pôr isso aqui, vai que o professor considera? Sabe o que a OAB vai te considerar? Um doido. Você está escrevendo lá, absolutamente nada é igual. A OAB não considera aquela encheção de linguiça? Nada. A OAB não considera. Assim, uma coisa que é legal eu pontuar, que eu tô me lembrando aqui, meninas, é a questão de você saber gerenciar seu tempo no exame da OAB. Também. Isso é fundamental, né? Fundamental. Opa, super importante. Então, fazer rascunho de peça, nem pensar. pelo amor, hein? Nem pensar. E ficar passando a lápis, depois passar caneta, isso é coisa da tia Cotinha, hein? Não, Por favor, né? Então, esquece. Então, faça ali o esqueleto da sua peça, dedique-se uma parte do tempo para a prova, né, para a peça propriamente dita e posteriormente para a peça. E não tem essa, vocês acham, meninas, que tem que fazer peça primeiro, fazer questões? O que vocês acham? Eu acho assim, eu gosto de indicar para os alunos fazerem as questões primeiro, porque eu acho que as questões são muito focadas. Então você localiza, vai lá no índice alfabético permissivo, localiza o assunto, fecha as questões, valem 5 pontos. Pensa que se você acertar as 4 questões, você já tem 5 pontos. Isso mesmo. Se você for para a peça e acertar endereçamento e qualificação, você praticamente atinge 6 pontos. Então eu acho que se você fez as questões e demorou 2 horas, por exemplo, ou 2 horas e meia, você tem 2 horas e meia para fazer uma peça que vai caber no seu tempo. É uma estratégia legal. Eu acho uma estratégia interessante porque eu não consigo responder as questões em 1 hora, mas eu consigo fazer uma peça enxuta em 1 hora e meia, em 2 horas. É verdade. A minha peça é do tamanho que meu tempo permitir, mas as questões já pode ser que não caibam nesse tempo. Por isso que eu sugiro, essa é uma sugestão minha, de iniciar pelas questões, porque eu acho que elas têm um peso muito grande, que é 5 pontos, e a peça, ela pode ser do formato que você bem entender, colocando o básico, ainda que ela seja singela, você vai obter os pontos necessários para obter a sua nota, que você tem que ter no mínimo 6. Obtendo nota 6, você está aprovado. Sim. Né? E essa, pelo menos, eu vejo que tem sido uma dica interessante que eu costumo passar para os meninos. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado das dicas e cabeça fresca, né? E vamos lá. Encarar que não é monstro. Não é. A OAB não é um monstro. Parece não. Então, força lá e vamos alcançar a OAB. Viu? Estudem bastante, tenham foco. Boa Estamos sorte. com vocês. Boa sorte. Boa sorte sempre. E depois postem aqui no canal. Passei! Conta pra gente como é que foi. Conta que pra a gente quer saber. Isso que a gente vai passar um vídeo aí parabenizando vocês. Falando isso aí, pessoal e tal. A gente quer saber como é que foi. Tá bom? Tchau, gente. Um beijo, até mais. Tchau, gente. Tchau.